Jesus é o Senhor, irmãos. Aleluia. Bom dia, vou falar aqui alguns irmãos. Hércules, amém. Felipe, aleluia. Família Silva, Estevão, Grimaldi, amém. Neida, Carlinhos, amém a todos. Bom dia, Jesus é o Senhor, irmãos. Estamos aqui no primeiro dia da semana, felizes e abençoados, né, irmãos? Isso é um motivo, né? É o amor do Senhor, o motivo para nós estarmos aqui. E eu vou fazer uma oração, né? A palavra do Esdras, onde falou sobre a oração da igreja. Então, eu vou fazer uma oração, os irmãos das vossas casas vão também, né, estar junto, incluído. Aleluia. Antes de tudo, oração. Estou muito feliz, né, por participar com os irmãos mais uma vez. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma reunião, primeiro dia da semana. Estamos juntos, alegres, felizes no Espírito. Obrigado que o Senhor nos salvou, nos incluiu na igreja, na tua família. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, abençoa essa reunião, abençoa a palavra, abençoa os hinos. Nós estamos aqui por ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa nos visitar essa manhã, liberar o nosso espírito. Estamos aqui para te ouvir. Fala no nosso coração, Senhor, mais uma vez. Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um, abençoa cada visitante, abençoa cada irmão, cada família. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Vamos dar prosseguimento agora. O irmão Daniel vai colocar um hino. Se eu não me engano, é o S11. Amém? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, bom dia, irmãos. Bom dia. Jesus é o Senhor. Amém. Eu queria convidar os irmãos para desfrutarmos do hino S11. Fala, conquistando a boa terra. Deus me chamando está para segui-lo. Santa herança Ele quer dar a mim. Mas temendo as fraquezas, vejo minha fé falhar. Mas Deus me diz, confia em mim. Eu te levo, te carrego até o fim. Amém. Amém, irmãos, porque temos alguém que nos carrega. Amém. E não é só hoje, senão que é até o fim. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Deus me chamando está para segui-lo. Santa herança Ele quer dar a mim. Mas temendo as fraquezas, vejo minha fé falhar. Mas Deus me diz, confia em mim. Eu te levo, te carrego.
Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos desfrutar de um hino nessa manhã que se chama Rude Cruz. Vamos desfrutar este coro? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse hino é muito rico, irmão. Espero que todos desfrutem muito da letra. Ó, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? De cruz se erigiu, dela dia fugiu, como emblema de opróbrio e dor. Mas eu amo a cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E esta cruz rude viu, para si me atraiu, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Traz-me alegro na cruz, traz-me graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E aqui com Jesus, pra vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar e eu me arrebatar, sua glória irei receber. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Quero compartilhar o encargo da mesa aqui com os irmãos para a gente partir o pão, convidar a todos os presentes, né, para esse momento que é tão emblemático, tão especial, né, a mesa do Senhor, porque o Senhor ele deixou, né, essa mesa, né, e disse para nós fazermos isso em memória dele, né? E aqui o pão, né, representando o corpo de Cristo e o sangue do Senhor, né? E o Senhor, ele, nessa situação, né, no contexto de quando ele instituiu a mesa, muitas coisas estavam acontecendo ali, né? Primeiro, Jesus, ele lavou o pé de todos os discípulos, né? Inclusive de Judas, né? Todos foram lavados ali pelo Senhor. E ele deixou esse exemplo de humildade, né? E desejando que nós também aqui façamos o mesmo, né? Com os nossos irmãos, né? Nós sejamos esses que lavam os pés dos irmãos uns dos outros, né? E lá na mesa com ele também estava Judas, né? Nessa ceia, né? Logo após lavar o pé dos discípulos, ele instituiu, e ele, em João, né? Vou ler só uma pequena porção de João para os irmãos, que diz assim, João 13, 21 diz assim: dito essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade, te digo, né? Um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, né? E sem saber quem a ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus uns dos seus discípulos que amava. E esse fez Simão Pedro um sinal, né? Dize-nos, né? Perguntando quem era. E Jesus falou: olha, aquele que eu vou molhar um pedaço de pão com água, esse é que vai me trair. Deu para Judas, né? Quando Judas comeu do pão, o espírito de Satanás tomou conta dele, né? Fala, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus aos presentes, né? Fala, o que pretendes fazer, faze depressa, falou para Judas, né? O que você tem que fazer, ou seja, você tem que me trair, vai depressa, né? E depois no 31 ele diz assim, é esse versículo que eu queria chegar. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ou seja, uma coisa tão negativa, uma traição. Quando isso aconteceu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho de Deus, e Deus será glorificado nele. Então, irmãos, e depois ele fala, né? Logo em seguida, no 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Então a mesa ela está relacionada a tudo isso, né? Um aspecto negativo que estava ali acontecendo, mas que a negativa aos olhos humanos, né? Quando Jesus saiu, quando Judas saiu para entregar o Senhor para a cruz, aquilo era a nossa vitória. Aquilo era a vitória do Senhor. E aquilo
estava instituindo uma mesa também para nós, que representa, esse pão representa cada irmão. Todos os irmãos de todas as igrejas, de todas as eras, estão aqui dentro deste pão, irmãos. Então, quando nós comemos esse pão, nós estamos dizendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós tomamos parte da redenção de Cristo. Então, nós queremos convidar você, né, a participar desta mesa, a ser incluído nessa mesa, a fazer Amém. isso em memória do Senhor. Amém? Amém. Sim, Então vamos Jesus. orar aqui Amém. e eu convido a vocês que estão aí, né, a orarem também, fazer uma prece ao Senhor, agradecendo essa mesa e declarando o nosso amor pelo Senhor e pelos irmãos, né? Amém. Que todos somos um nessa mesa. Amém? Amém. Senhor Jesus, Amém. louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor deixou para nós tão maravilhosa salvação, tão maravilhosa redenção. Um dia o Senhor nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo. E agora, Senhor, nós fazemos parte, Senhor, do teu corpo. Senhor, que privilégio é esse, Senhor, de termos parte em Ti. Amém. E um dia também seremos glorificados em Ti. Aleluia. Senhor Amém. Jesus, abençoe essa mesa, Amém. abençoe esse pão, abençoe esse cálice. Este cálice aqui representando essa mesa aqui representando todos os irmãos, embora cada um esteja nos seus locais, Pai. Todos somos um, Amém. todos fazemos parte e estamos partindo esse pão em unidade contigo Amém. e com os irmãos, Pai. Amém. Louvado seja o seu nome, abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor, Amém. irmãos. Vamos partir o pão. Jesus é o Senhor. Amém. Você não partiu. Amém. Sim, Jesus. Oh, Senhor. Amém. Obrigada, Pai. Estamos desfrutando, né, desse alimento diário, né, irmãos, pode ver, né? Senhor Jesus, estamos na semana 7, né, cujo título dessa semana é a perseverança da esperança, semana 7. E os versículos que nós vamos ler, 1 Tessalonicenses, na verdade é do versículo 1 ao 11, mas nós vamos ler do 8 ao 10, tá bem, irmãos? Se os irmãos puderem acompanhar nas vossas casas também, 1 Tessalonicenses 5, né, do 8 ao 10, diz o seguinte:
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Jesus é o Senhor. Aleluia, irmãos. Então, vou passar a palavra agora para o Carlinhos. Ele vai dar o pontapé. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Obrigado, Fabrício, pela introdução. Esses versículos são muito importantes, irmãos, no contexto da palavra que nós vamos compartilhar com os irmãos nessa manhã, né? Então eu vou começar aqui, depois o Davi vai dar continuidade, e que o Senhor possa nos abençoar mais essa manhã, e todos nós possamos abrir o nosso coração para receber essa palavra que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, estamos na semana 7 do nosso alimento diário, e debaixo do tema central, né, da série Deus nos chama para o seu reino e glória. Ainda continuamos a ver os livros dos Tessalonicenses, e com foco agora mais na perseverança da esperança, né, que é o título desse volume, o segundo volume que está aqui nesse livro nosso do alimento diário, e que é o tema da mensagem dessa semana, a perseverança da esperança. E é muito rico, irmãos, essa palavra que o Senhor tem trazido para nós. Aqui, esse versículo que o Fabrício leu, 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo está no final da epístola fazendo uma exortação aos Tessalonicenses, podemos dizer uma exortação de perseverança, a que eles pudessem manter esses 3 itens que ele falou lá no primeiro capítulo, né? Eu creio que todos nós lembramos quando Paulo começa a epístola, né? No capítulo 1, versículo 3, ele fala dessa obra de fé, desse labor de amor e essa perseverança da esperança que foram vistos de tal forma nos Tessalonicenses que eles lembravam daquilo, se recordavam, e isso se tornou modelo para várias igrejas, né? Então, essa estrutura da vida da igreja, irmãos, é algo muito importante mesmo. E aqui no final da epístola, Paulo está exortando aos Tessalonicenses a manter, né? Fala, revestindo-nos na couraça da fé e do amor. Olha aí a fé e o amor, né? Representados por uma couraça. E nesse contexto da perseverança, Paulo aqui traz esses itens de guerra, porque, irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual hoje em dia, né? A perseverança é para os vencedores. E os vencedores são aqueles que vencem as tribulações, aqueles que vencem as batalhas, as dificuldades que o Senhor permite com que nós passemos. Então, por isso que fala aqui de uma couraça da fé e do amor. E a couraça, né, ela é um item que fica aqui na região do peito. Então, ela está a proteger o nosso coração, proteger o nosso espírito, né, contra tudo que vem aí de fora, que não edifica e que quer nos distrair. Então, que nós possamos nos revestir, irmãos, nessa manhã, dessa couraça da fé e do amor. E aí continua aí tomando como capacete a esperança da salvação. Então, aqui tem mais um item mencionado, a esperança, que está ligado à perseverança, que nós vamos ver essa manhã com mais detalhes, e fala que é um capacete. Irmãos, como é importante nós guardarmos, né, a nossa mente. Nesse tempo do fim, o Senhor quer que nós tenhamos uma mente sóbria e tenhamos uma atitude de quem está aguardando e apressando a sua vinda, né, uma postura de alguém que está perseverando, está olhando firmemente, né, para o autor e consumador da nossa fé. Então, esse versículo é muito precioso para nós, que fala dessa estrutura da vida da igreja, mas de uma forma ligeiramente diferente,
né, nos lembrando que estamos num contexto de guerra, precisamos nos revestir e precisamos perseverar até o fim, guardando a nossa mente, nosso coração e o nosso espírito. Senhor Jesus. E dando sequência na palavra dessa semana, não sei se os irmãos notaram e perceberam, mas todos esses inícios do alimento diário, né, mesmo quando nós vimos as últimas 2 semanas com mais detalhes sobre o labor de amor, também quando vimos sobre a obra da fé, sempre inicia, né, as palavras a falar dessa obra de fé, irmãos. Isso é muito importante para nós. Então, nós vimos, e de uma forma ainda mais particular, o que essa fé significa e é capaz de fazer para nós. Nós vemos ali em Hebreus 11:1, que fala que a fé... Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Hebreus 11:1, que também os irmãos já conhecem, estão familiarizados. Mas teve uma questão nova sobre a fé essa semana. Diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí nós somos levados ali para o capítulo 1 também de Hebreus, versículo 3, que diz que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E foi chamada a atenção para essa palavra ser, aqui do versículo 3 do primeiro capítulo, né, que é uma palavra em grego lá, que é hipóstasis, né? E tem até a palavra em português, que é hipóstase, e que tem o significado do ser de Deus. E é a mesma palavra usada aqui no versículo 1 do capítulo 11. Mas qual é o significado disso para nós, irmãos? O significado disso é que nas nossas experiências, no que nós temos passado no nosso dia a dia, no viver da igreja, o Senhor quer que nós tornemos real em nossa vida aquilo que está na dimensão de Deus, aquilo que está no portal, né, atrás do portal que nós acessamos por meio da fé. Então, irmãos, essa fé, ela é tão importante, tão poderosa, tão preciosa para nós, que por meio dela nós substantificamos, né? Foi usado esse termo essa semana, que é algo tão precioso que parece que falta palavras, né, para ser explicado, mas o que significa em palavras mais simples é trazer algo que é de Deus e fazer isso ser real na sua vida. Então Deus nessa manhã, irmãos, Ele deseja que a nossa fé chegue a tal ponto que ela torne real as coisas espirituais, as riquezas de Deus, né? Porque o Senhor sabe que nós precisamos dessas coisas para nós perseverarmos até o fim. Então Ele nos deu essa fé, esse portal, esse item que é tão importante no nosso viver cristão e que é capaz, irmãos, de fazer real essa substância de Deus. Nós podemos tocar nas coisas de Deus e no próprio Deus por meio dessa fé. E louvado seja o Senhor que essa fé ela tem esse aspecto objetivo, né, de nos reconectar com Deus. A fé nos reconectou com Deus, graças a Deus, mas ela também é um processo dinâmico. Eu desfrutei muito essa semana que a fé, essa obra de fé, é um processo dinâmico em nossa vida. E ela está nos alimentando, né, e ela vem por meio do ouvir. Importante lembrar isso de novo, irmãos. Então, é muito importante estarmos ouvindo as palavras do Senhor, estarmos conectados com o Senhor, porque isso vai alimentando em nós, né, palavras de esperança que vão alimentando a nossa perseverança. E como isso é um processo, e se nós fôssemos dar um zoom, ver em detalhes o que o Senhor está fazendo com cada um de nós, é para nos levar a ser vencedores. Repito, eu falei no começo, a perseverança é para os vencedores. A perseverança da esperança é para os vencedores. Irmãos, espero que nessa manhã o desejo de ser vencedor possa ser renovado dentro do coração de cada um de nós. Ó Senhor Jesus.
E esse processo, se nós vemos ali em Romanos 5, o versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. Aí dá um zoom nesse processo. Como é que esse processo do Senhor nos tornar vencedores, do Senhor transformar a nossa vida, de nós estarmos amadurecendo, né, crescendo na vida, saindo daquele estágio de um filho criança e chegando até um herdeiro, né? Nós vimos essa semana também. Aí o versículo 3 começa a detalhar: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui nesse trecho eu vou parar por aqui e quero compartilhar com os irmãos um pouco mais, né, dar um exemplo de um personagem bíblico e falar de umas características dessa perseverança. Senhor Jesus. Então fala que a tribulação produz perseverança. Eu estava tendo comunhão com Davi, com os irmãos também, e nós lembramos ali da história de Caleb. Então eu fui lá ler Números 13 e 14, e 2 versículos que me chamaram muita atenção e eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã, que mostram características de alguém perseverante, irmãos. Então, Números 13, versículo 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, só para dar um contexto aqui, né? Eu creio que os irmãos se lembram, mas aqui o povo de Israel estava ali prestes a chegar na boa terra, né? E Moisés enviou 2 espias, né? Enviou vários espias, né? Para ver como é que estava a situação da terra, e dentre esses espias tinha Josué e Caleb. E aí a maioria dos outros espias viram as dificuldades, né? Os gigantes ali da terra. Nós cantamos o hino, né? Conquistando a boa terra. Estamos nessa subida, né? O Senhor está nos conduzindo a essa boa terra que é Cristo, que é o reino, mas tem gigantes. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 5:3, né? A tribulação, ou seja, as dificuldades, os gigantes, né? No caso ali de Caleb e Josué, é que produzem perseverança. Mas mesmo diante desses gigantes, olha o que Caleb disse, versículo 30 do capítulo 13 de Números: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que Caleb tinha essa convicção, né? Essa atitude de alguém perseverante nessa batalha? Certamente porque ele ouviu o que Deus falou e creu. Ele substantificou o que Deus havia falado para o povo. Deus havia falado que aquela terra seria dele. Irmãos, ele creu. Pela fé, ele falou: eia, subamos e possuamos, porque o Senhor falou que vai nos dar essa terra. Irmãos, hoje mesmo diante dos gigantes, quero falar para os irmãos: eia, irmãos, eia, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das dificuldades que temos passado, eia, subamos e possuamos essa terra. Vamos ser vencedores juntos, junto com a igreja. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, no capítulo 14, versículo 24, eu também fiquei impressionado com esse versículo. E fala assim, né? Aqui já é o Senhor falando para Moisés. Aí o Senhor diz sobre Caleb, que aqueles que viram a terra não viram com os olhos da fé, né? E viram só as dificuldades. O Senhor falou que eles não iam herdar a terra. Nenhum daqueles iria herdar aquela terra. E aí fala um detalhe sobre Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou. Ó Senhor Jesus, houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Olha a recompensa, irmãos, que nós podemos ter se nós perseverarmos até o fim. Amém. Como Paulo fala, é uma recompensa que não se compara ao eterno peso de glória,
as leves e momentâneas tribulações que passamos hoje. Então, para enfatizar novamente, e depois acho que já vou passar para o Davi, vou ler mais um versículo, mais 2 versículos com os irmãos, para ver essa característica de Caleb. Caleb viu, ele enxergou com os olhos da fé. E aqui entra essa questão que a fé, irmãos, ela foi falado essa semana, que assim como nós temos os 5 sentidos físicos, nós também temos os sentidos da fé, os sentidos espirituais. E o Senhor está nos treinando, nos ajudando, nos aperfeiçoando a usarmos esses sentidos, né? Então Caleb, primeiro ele ouviu, né? E creu na palavra do Senhor. Então ali já está essa audição espiritual. E depois ele viu com os olhos da fé. E ali em 2 Coríntios 4,18, como é que fala? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então Caleb, irmãos, não estava olhando para os gigantes, e hoje nós não podemos ficar olhando somente para as dificuldades, para as tribulações, mas podemos olhar com os olhos da fé, e tomar posse dessa vida eterna, tomar posse desse reino, da palavra que o Senhor falou para nós. E fala que nele também tinha outro espírito. Hoje, irmãos, no tempo do fim, nós temos o espírito 7 vezes intensificado. Nós podemos falar pela fé, né? Eu tenho outro espírito, né? Fale aí para o irmão que está do seu lado, fale para você mesmo, eu tenho outro espírito. Eu tenho um espírito 7 vezes intensificado, que vai me levar a perseverar até o fim. Ó Senhor Jesus. E o terceiro item que Caleb, muito marcante em Caleb, mostrou que ele cumpriu a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo possuísse a terra. E tem os versículos de Hebreus 10, 35 e 36 que falam que nós temos necessidade de perseverança. Eu e você, irmãos, nós temos essa necessidade de perseverança para que, uma vez feita a vontade de Deus, a perseverança para nos levar a fazer a vontade de Deus, nós possamos cumprir, né, herdar a promessa do Senhor. Então, creio que esse era o meu sentimento de trazer essas palavras sobre perseverança para os irmãos. Creio que o Davi vai dar continuidade agora. E somos um, amados irmãos. Força, Davi. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Todos estão me ouvindo? Amém? Amém. Amém. Então, vamos lá. Continuando o que o Carlinhos falou, irmãos, nesta linha, ele terminou falando de Hebreus 10. Então, nós vamos começar lendo Hebreus 10, versículo 35 e 36. Fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O 37 e 38 fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém? Nós, porém, não somos os que retrocedem. Isso tem a ver totalmente com perseverança. A perseverança, o Carlinhos terminou falando sobre isso, tem a ver com como que você lida com as dificuldades. Mas eu queria falar hoje, né, tendo comunhão com o Carlinhos, eu tive alguns sentimentos. Hoje o Senhor também me incomodou a respeito de uma coisa, se der tempo eu falo. Mas eu queria falar hoje a respeito da esperança. O tema dessa semana é a perseverança da esperança. Isso quer dizer que o fato de eu ter esperança gera em mim a perseverança. Mas a questão que fica, irmãos, é o seguinte: o que é esperança? Mas a melhor
pergunta seria: quem é a nossa esperança? Então, eu estava vendo alguns versículos, não vou falar todos, claro, mas Jó 17, versículo 15, fala assim: se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? O Carlinhos também leu Romanos 5, né? Que Senhor Jesus, que a tribulação gera perseverança, perseverança gera experiência. Essa experiência no grego é caráter aprovado. Então, a tribulação, ela gera em mim uma perseverança. Ela cria em mim, né, esse ato de perseverar. Mas o fato de eu perseverar testa ou aprova o meu caráter. E ao ser aprovado o meu caráter, então é gerado a esperança. Então, o que nós precisamos entender é que, dentro da nossa jornada cristã, a esperança é a primeira e a última a ser gerada. E ela é gerada, primeiramente, pela fé. Então, Romanos 1,17, nós estávamos tendo comunhão, e ele fala assim, vamos ler para ficar mais claro. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Fala assim: pois o Evangelho mostra, né? Pois o Evangelho mostra como que Deus nos aceita. Na minha versão está assim: é por meio da fé, do começo ao fim. Né? Ali fala, na versão revista atualizada, fala de fé em fé. Né? Eu estava até compartilhando isso com o Carlinhos, que esse de fé em fé, no grego ali, ele é a fé do começo ao fim. Quando nós cremos no Senhor, né, hoje nós vimos o hino Rude Cruz, que fala da mensagem da cruz. Quando nós cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, né, aquilo que o Senhor realizou, a vitória do Senhor na cruz, se torna a nossa vitória. E aí nós começamos a vislumbrar a esperança. Mas à medida que nós caminhamos na jornada cristã, essa esperança vai ficando cada vez mais firme, através da perseverança. Por isso que Romanos fala isso. Nós precisamos da tribulação, para que a tribulação gere perseverança. A perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado por meio das tribulações. Esse caráter aprovado é que vai gerar em mim a esperança, pela fé. E aí o versículo 5 termina falando assim, que porque a esperança, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Mas ele começa falando, a esperança não se confunde. A esperança, ela não se confunde, né? Mas ela vai crescendo, de fé em fé. E aí, irmãos, nós entramos então num ponto que fala em Romanos 8, que é da nossa jornada. Por que nós precisamos de perseverança? Se quando nós cremos no início, essa fé, né, nossa audição espiritual foi reativada, nossa visão começou a ser reativada, né, nosso falar espiritual começou a ser reativado, nosso tato espiritual começou a ser reativado. Por que nós precisamos de tudo isso? Quando nós, como crianças, né, nós somos gerados dos nossos pais, nós não nascemos adultos. Nós nascemos bebês. E como bebês, Pedro fala
nós precisamos de leite, do leite espiritual, para crescer até poder comer alimento sólido. E Romanos 5 nos mostra essa transição, né? Como que isso começa a acontecer. E Romanos 8 nos mostra não um estágio de bebê espiritual, mas ele já nos mostra no estágio de criança ou de infantis, que Paulo fala aos Coríntios. Não vos posso vos dar alimento espiritual, porque sois crianças, sois carnais. Os adultos é que se alimentam de alimento sólido. E daí, irmãos, então, Paulo fala ali aos Romanos que todos os que creem, né, o Espírito testifica no seu Espírito que somos filhos de Deus. Aí nós temos um primeiro aspecto. E esse aspecto é a criança. Nós começamos a engatinhar, nós começamos como criança a comer, mas nós ainda não temos o discernimento, nós não temos as impressões. Aí todo o sofrimento que vem, as dores que vêm, as pressões que vêm, nós começamos a murmurar, a questionar, mas por que está acontecendo? E o que está acontecendo? Como que está acontecendo? Mas nós não paramos, porque nós ainda não temos maturidade. Mas então nós começamos a ouvir o que nos salva, a comer o que nos liberta. A palavra vem sendo falada, né, vem sendo testificada. E daí nós crescemos de teknon, que é esse filho, criança, para huios, que não é ainda o último estágio, mas já tem uma certa maturidade. Mas aí, irmãos, as pressões não diminuem. Mas quando nós atingimos aí, nós começamos a entender o que o Senhor falou: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que ninguém que ama a si mesmo pode ser discípulo de Cristo. Porque quando nós estamos já nos alimentando e ouvindo o que nos salva, então nós começamos a perceber Romanos 8:17. Só que nós não partimos para a glorificação, que é a esperança, em Cristo, sem primeiro passar pela cruz. Quando Cristo veio, irmãos, ele veio sendo 100% Deus e também era 100% homem. E na cruz, o Senhor levou todos os nossos pecados, aqueles nossos pecados mais escondidos que nós temos, que talvez nossos pais não saibam, nossas esposas não saibam, mas o Senhor sabe porque Ele vê o nosso coração. E Ele entende o que se passa. E aí, irmãos, nós entendemos que nesse versículo de Romanos 8:17 fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, nessa parte de herdeiros, irmãos, há um outro aspecto. O huios, ele começa a tomar posição de herdeiro quando ele começa a ver que o sofrimento é para a glória. Que todo o sofrimento que nós passamos é para que de fé em fé nós cresçamos nele. E aí o Senhor fala assim, né? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí a questão, irmãos, nós não podemos herdar as coisas, o que o Senhor é, nem tudo que Ele é e fez por nós, sem também passarmos por tudo que Ele passou por nós. Porque aí nós vamos entender o que Paulo fala aos Filipenses, que ele fala de que e ser achado nele, não tendo justiça própria, né? Senão a justiça que vem pela fé. De novo, nós vemos que
A nossa jornada, ela começa na fé. E nós precisamos ter os nossos sentidos espirituais aguçados hoje. O Carlinhos falou que nós estamos em tempo de guerra, irmãos. Em tempo de guerra, o que o Senhor precisa é de guerreiros, não é de meninos. Tem fase de menino, tem fase de criança, mas hoje é fase de guerreiro. E guerreiro, irmãos, tem um caráter que ele é aprovado por meio das tribulações. O que o Senhor está querendo dizer com isso é exatamente o que Pedro falou. Não ache estranho o passar pelas muitas tribulações que vocês estão passando. Porque em todas essas tribulações, toda a irmandade do povo de Deus no mundo, na terra, está passando por isso. Mas isso tudo que nós estamos passando tem um propósito único. Gerar em nós o caráter de guerreiros de Deus. E esse caráter de guerreiro, irmãos, é um caráter de herdeiros, porque se importam com os negócios do Pai. Eles não estão preocupados com os negócios dessa vida. Eles estão preocupados em agradar aquele que os arregimentou. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter um viver de cruz. É duro dizer isso, porque quando nós falamos isso, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos passar por isso. E o viver de cruz não é um viver alegre em se passar, mas é um viver alegre por ver a esperança que nos está aguardando. O foco de nós passarmos tudo isso, irmãos, é a esperança. E aí tudo se resume numa questão. Quem é a nossa esperança? Colossenses 1:7 fala isso. Né? Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é a nossa esperança? E para terminar, uma questão que o Senhor estava me incomodando hoje cedo, e ele me lembrou de um hino que eu estava cantando, essa semana falou muitas vezes, principalmente no final da semana, sobre uma questão, tem tudo a ver com a questão de guerreiros, tem tudo a ver com a questão de herdeiros. Quando nós somos salvos para ter um só Senhor, um só Rei, e um só dono no nosso coração. E quando eu estava vendo isso, a pergunta que brotou no meu coração, que o Senhor colocou, foi: quem tem sido o dono do meu coração? Só há um dono do meu coração. O que é falar que o Senhor é o dono do seu coração? É falar que ele tem a autoridade, o direito de toda a regência, de todo domínio e de toda ação sobre não só a nossa vida, mas as nossas atitudes, emoções, vontades e falar. E aí é assim, o que tem sido dono do meu coração? O que tem sido dono do nosso coração, irmãos? A nossa vontade em realizar muitas coisas? O Senhor não se preocupa com muito realizar. Ele se preocupa com o coração que você está fazendo tudo que você está fazendo. Por isso que nós precisamos ter um coração de guerreiro. Um coração que veste toda a armadura de Deus. Um coração que só tem um dono, que só tem um capitão, que só tem um general de guerra. Que quando o Senhor fala, você não murmura, você baixa a cabeça e fala: Senhor, seja feita a sua vontade. Em Efésios 6, ali fala da armadura de Deus. E eu queria terminar com esse versículo,
porque nós estamos em tempo de guerra e a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança, né, conforme o Carlinhos falou, que a perseverança é uma característica daqueles que estão vencedores, e a esperança é o que alimenta a perseverança. Mas Efésios 6, no 10, fala assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? Aí fala assim, no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis. Permanecer é o mesmo que perseverar. Porque para você perseverar, você precisa permanecer. Então eu queria terminar com isso, irmãos, que nós estamos em tempo de guerra. E o nosso Senhor, nossa esperança, está mais próxima do que quando nós, no princípio, cremos. Hoje, o que o Senhor quer de nós é um coração de guerreiro, é um coração de herdeiro guerreiro. Porque quando o Senhor pisar o monte e a terra se abrir, e o Senhor vier com todo o seu poder, ele vai vir para guerrear. Ele não vai vir para brincar. E ele vai vir como justo juiz. Irmãos, hoje, e é tempo de nós, hoje, orarmos ao Senhor: Senhor, aperfeiçoa o nosso caráter. Dá-nos um caráter de guerreiros. Dá-nos um caráter de herdeiros, de soldados. Amadureça a nossa fé. Amadureça a nossa visão espiritual, o nosso discernimento espiritual. Porque, irmãos, hoje é tempo de guerra. E se nós não lutarmos, ou não soubermos lutar, nós podemos até ver gigantes. Nós podemos até ver as coisas que o Senhor tem feito. Mas nós vamos ser como uns 10 espias. E não como Josué e Caleb, que tinham um outro espírito neles. Eles viram gigantes, mas não se amedrontaram como Moisés não se amedrontou. Porque eles criam naquele que lhes deu a esperança e lhes deu a promessa. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos seguir agora no compartilhar dos irmãos, amém? Que os irmãos possam realmente tocar nesse espírito de guerra que nós temos hoje. E que a esperança, a perseverança da esperança é o ponto-chave de um guerreiro. Né? Um guerreiro que vai vencer. Não porque a vitória já foi dada. É só nós tomarmos posse. Jesus é o Senhor. Então, a Esther vai começar compartilhando, irmãos, e depois os irmãos podem acenar ou escrever no chat e a gente vai dar sequência no compartilhar. Lembrando da gente gastar aquele 1 minuto por irmão para que a reunião seja bem rica e vários irmãos tenham a oportunidade de compartilhar conosco. Amém. Amém, irmãos. Essa semana eu vi algo assim que mexeu muito comigo. Que um irmão falou assim, que o tanto de fé, o tanto de labor de amor e o tanto de perseverança da esperança que há em mim é o tanto que eu me alimento da palavra. Ó Senhor Jesus, isso mexeu muito comigo, né? Porque o tanto que eu ouço é o tanto que eu vou ter de todas as riquezas de Cristo, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, tanto que eu tenho buscado, Senhor, de todo o meu coração, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra profética, isso determina o tanto de fé, amor e esperança que há em mim.
E eu preciso mais, sabe? Ó Senhor Jesus, tantas vezes eu falo que eu tenho pouca fé, que eu me sinto fraca. Isso é porque eu preciso tomar mais posse da palavra de Deus, preciso tomar mais posse da vida eterna de Deus que está na igreja, preciso tomar posse das promessas do Senhor. Então eu preciso mais da palavra. E como o Davi falou, né, o tempo que se chama hoje, pela graça do Senhor, eu posso buscar mais. Nós podemos, irmãos, buscar mais o Senhor, buscar sua palavra, e assim nós vamos ter mais fé, mais amor e mais perseverança. Amém. Simone. Amém. Já emendando o que a Esther falou, né? E quando a gente está cheio de tudo isso que a Esther falou, o que o nosso coração pensa? Nas pessoas. Porque como também o Davi falou, né? O negócio do Pai são pessoas, né? Existe um negócio, né? Essa empresa, o foco dela é as pessoas. E nós, como filhos, Tecnon, que é aquele filho que ainda bebe leite, ainda não amadureceu, nós não podemos alcançar as pessoas como devemos. Mas como a Esther falou, a gente se enche da fé, da esperança, das coisas de Cristo, nós vamos crescendo, nós vamos se tornando o filho, o Iós, que é um filho maduro, que ele já pode pegar essa empresa do pai e mesmo tendo aborrecimento, fadiga, sofrimento, porque no caminho vai acontecendo coisas, né? Numa empresa também vai acontecendo coisas. Você está maduro, você está o Iós, que você está cheio da palavra, cheio do Espírito, e você continua contactando pessoas, porque o negócio do Pai são pessoas, é tirar pessoas da mão de Satanás e trazer elas para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o Senhor, que possamos, como diz aqui, olha, quanto todos receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1,12, que possamos ser esse, que creem no nome do Senhor, amém, levar outros a crerem e entrar nesse negócio do Pai, salvando pessoas, amando pessoas. Jesus é o Senhor. Amém. Aproveitando aqui o compartilhar da Simone, realmente a questão de crer, ela é muito importante. O Carlinhos compartilhou ali a questão do Josué e Caleb, né, que houve neles outro espírito, que coisa maravilhosa, né? Nunca tinha olhado por esse aspecto da substantificação, né? De tornar algo que aos olhos humanos não está a acontecer, mas nos olhos de Deus já é vitória. E assim nós temos que tomar essa vitória para nós, né? Vou ler rapidamente aqui Romanos 10, 13, que a questão de invocar também ficou novo para mim essa semana, porque, aliás, no versículo 6 ele diz assim: a justiça decorrente da fé é assim, não pergunteis no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo, ou quem descerá ao abismo, para levantar Cristo dentre os mortos, né? Então, a fé não é você ficar questionando quem subirá ao céu, quem descerá ao centro da terra. A fé não é isso, né? Mas ele fala, porque se diz porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra é a chave, e ela está perto de ti, na tua boca. Aquilo que você fala é o que vai acontecer, né? E no teu coração você crê. Isto é, a palavra da fé que pregamos, né? Então, se você fala a palavra da fé, você substantifica, né? E ele fala depois que se com tua boca confessar Jesus como Senhor, será salvo, né? Então, era isso. Vamos usar a nossa fé, a nossa boca, né? Para isso. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Encorajado, né, com compartilhar aí do Carlinhos, do Davi. Irmãos, a palavra do Senhor que nos faz crescer. Essa semana está nos mostrando isso, né? O Senhor está nos chamando para a glória, né? Cristo em nós é a esperança da glória.
nossa esperança não, né? Depois que fomos salvos, nossa esperança não está mais nesse mundo, né? Nossa esperança agora é uma esperança viva, graças a Deus, né? E um dia o Senhor vai voltar e vai aparecer para nós, que Ele é a nossa esperança, e vai transformar o nosso corpo para ser igual ao corpo de sua glória. Mas enquanto isso, irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, na igreja, nós precisamos agora o quê? Perseverar, né? Uma palavra-chave dessa semana, os irmãos falaram, a perseverança da esperança é para aqueles que querem ser vencedores, né? Como a irmã acabou de falar, né? Esse processo, o Senhor, o filho herdeiro, né? Ele é aquele que se preocupa com os negócios do Pai. Na igreja, irmãos, necessita. É claro que tem um crescimento, né? Tem os que estão alimentando de leite, né? Da palavra, tem os maduros, e também tem o último nível, que é os herdeiros. E nessa semana está nos encorajando ao quê? A avançar, né? A prosseguir, a perseverar. É só assim, irmãos, nós vamos chegar ao seu reino e glória. Porque Deus está nos chamando para o seu reino e glória. Mas para isso nós precisamos, irmãos, como Davi falou, tomar cruz, né? O exemplo maior disso foi o Senhor Jesus. Quando ele veio no seu viver humano, né? Foi desprezado, humilhado, mas mesmo assim, irmãos, ele perseverou. Ele perseverou e foi até a cruz, morreu, né? Ressuscitou, e aquele que foi desprezado, o Senhor exaltou. E deu um nome que está acima de todo nome. Então, só por aí a gente já pode tirar um exemplo para nós. Ganhei muito quando o Davi falou, também o Carlinhos falou, precisamos ter um outro espírito. Embora os 10 vão falar que tem gigantes à nossa volta, a pandemia, está difícil pregar, tal, falar do evangelho, não, irmãos. Dentro de nós tem que ter esse outro espírito. O espírito de Josué é um espírito de luta. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Pode compartilhar, irmã Deusa. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, devido ao tempo, que é pouco, né? E essa semana foi muito boa, muito produtiva para mim, com as irmãs. A gente se une em orações durante toda a semana, são 2 grupos. Foi muito questionada a palavra fé. E como o irmão Carlos e o irmão Davi falaram, né? A esperança é uma semente nascendo nos nossos corações. E pela semente vem a fé. E pela fé, a gente começa a acreditar no impossível. Quando a gente fecha os olhos carnais e abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, a gente chega além do nosso limite. Voamos como se fôssemos uma águia. E quando nós usamos a nossa fé, o impossível acontece. Porque a gente se enche de amor. E quando a gente se enche de amor, a gente não tem medo de nada. A gente tem temor a Deus, que é diferente de ter medo. E quando a gente está cheio de amor, do Espírito Santo, da glória, né, que é dada somente a Deus, então a gente consegue enxergar a vitória. Como aqui em Hebreus 11, né? 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Quando a gente está cheio da fé, cheio do Espírito Santo, a gente extrai dentro da gente e para fora o amor e oferece para o nosso próximo aquilo que a gente tem de melhor. Sem querer nada em troca, a gente se doa para o nosso próximo, porque a gente tem a esperança em Jesus, a fé em Jesus. Como diz também lá em Marcos 10:46, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu usou o quê para chegar até Jesus? O que ele tinha? Ele tinha fé, ele tinha esperança e ele tinha a voz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha de piedade de mim.
porque a esperança dele era enxergar. E aquela multidão queria freá-lo, a voz dele. Mas ele não sentiu medo. A multidão não deteve. Ele continuou gritando, ele continuou perseverando. E quando ele perseverou, ele jogou em ação a sua fé, que lhe traria a sua visão. Então, quando a gente usa a nossa fé, como o irmão Carlos falou, né? A gente vai além dos portais, a gente vai muito longe, porque a nossa fé nos leva aonde os nossos pés não alcançam, mas os nossos joelhos nos levam aonde Deus quer nos levar. Bastamos que usamos a nossa fé. Amém, irmãos. Amém. Jesus nosso Senhor. Amém. Eu vou falar aqui, depois a Alcione também vai aproveitar e compartilhar. Eu estava tocando muito, né? Os irmãos estão falando de batalha e tudo. E hoje de manhã eu estava lendo Ageu e Esdras, né? Na leitura. E fala sobre aquela época que eles estavam edificando o templo, né? E o povo começou a ficar desanimado. Fala que as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. E aí vem Ageu, né? E fala para o povo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém seu orvalho e a terra os seus frutos. Então, eu toquei muito nisso, né? A gente está passando por esse período e vem, né, como fala ali, a gente desanimarem, nos inquietando na edificação. E aí a gente começa a se voltar para as nossas coisas, né? Nossa casa representando isso, né? A gente começa a ficar nas nossas coisas, não está tendo reunião presencial, a gente está isolado, começa a se voltar, né? E vai desanimando da edificação. Então, eu pude ser lembrada disso, né? Que nós precisamos mesmo lutar, nós estamos nessa guerra. Podemos deixar as circunstâncias, as situações desanimarem a gente de edificar, né? O nosso propósito, como a Simone falou, são pessoas. É a edificação da casa de Deus, né? É pregar o evangelho, é cuidar uns dos outros, que nós possamos estar atentos, perseverando na nossa esperança e não desanimar, né? Mas continuar cuidando uns dos outros, nos enchendo da palavra, nos enchendo de fé e crendo, né, que a nossa vitória está cada dia mais perto. Amém. Senhor Amém. Jesus. Amados, essa palavra é muito oportuna para nós. De fato, nós estamos vivendo os últimos dias, né? A gente vê todo um cenário negativo, né? Que a nossa tendência é desanimar, mas graças a Deus que nós temos a esperança, né? Que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, nós temos que ter essa fé, essa perseverança e essa esperança, né? E a gente sabe que essa esperança e essa perseverança, nós adquirimos ela através da fé. Amém. Amados, quando nós temos fé, nós somos aqueles que perseveram. Quando nós perseveramos por quê? Porque temos esperança. Então, isso é maravilhoso. Eu estava assim, considerando. Quando nós nascemos, o Senhor já colocou tudo dentro de nós, né? Você vê que uma criança, ela não sabe falar, ela não sabe comer sozinha, ela não sabe fazer nada. Aí os pais vão ensinando. Mas por que ela aprende? Porque tudo está dentro dela. O falar está dentro dela, o ouvir, tudo está dentro daquela criança. E Deus colocou dentro de nós uma semente maravilhosa, que é a palavra de Deus, né? Ele colocou a fé dentro de nós, né?
Agora, a questão hoje, para que tudo se torne realidade em nós temos que exercitar essa fé, né? Então, as situações vêm, como é que vamos lidar com ela? Por meio da fé. Né? A fé é a certeza. Nós não precisamos ver para quê, nós temos que crer e tomar posse, essa é a verdade, né? E outra coisa maravilhosa, amados, que o Senhor também ele nos deu uma armadura. Essa armadura ela é real no mundo espiritual. E nós temos que lembrar sempre disso, porque Satanás está trabalhando também, né? Ele não é besta. Então, o que acontece? Nós temos que estar com a nossa mente, né, guardada pelo capacete. Né? Nossa couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade, sandália do evangelho da paz e também a espada, que é a palavra. Né? A gente vê que na armadura, o único instrumento ali de combater, né, de lutar é a espada. E a espada é o que? A palavra. Eu acho muito rico essa experiência de Caleb, Josué e Caleb, porque eles tinham um espírito diferente. E por que eles tinham um espírito diferente? De relacionamento com Deus, amados. Temos que ter esse relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos um espírito diferente, porque ainda que tudo venha ao contrário, nós cremos e decretamos, né? Profetizamos que aquilo vai acontecer e acontece. Por quê? Porque diz a palavra. Amém. Né? E a fé é a certeza. Nós temos certeza que aquilo que o Senhor falou é verdade. Não há dúvida, né? Então, eu tenho me alimentado muito disso. Né? Os dias são maus, mas em Cristo eu sou mais que vencedora. Amém. Então, eu tenho perseverado, né? Eu estou cheia de esperança. Eu não sei o que tem por vir, mas Jesus é o Senhor e reina. Amém. Venha o teu reino e faça a tua vontade. É isso que eu declaro quando a situação difícil vem. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Amém. Então, hoje, o Senhor tem uma vontade para fazer por meio de cada um de nós. E quem Ele vai usar? Aqueles que estão sensíveis, aqueles que estão em sintonia. Hoje, essa é a questão. Satanás quer nos distrair, e o Senhor está nos chamando. Oh, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Amém, irmã Eliane? É a vez da irmã e depois a irmã Paloma. Amém. Ó Senhor Jesus! E a fé vem somente pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, quanto mais eu desfruto da palavra, mais a minha fé cresce. E quando a fé cresce, o amor aparece. E quando esse amor aparece, há em mim um outro espírito, né? Eu ganhei muito aqui em Números 13, 30, né? Então Caleb fez. Em vez de colocar o nome Caleb, eu quero colocar o meu nome, né? Então Eliane fez calar todo o povo perante Moisés e disse: Eia! Irmãos, esse eia é um alarido de guerra, né? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu vejo que esse eia, subamos é o nosso desfrute diário, que é uma guerra, né? É uma luta. E nós precisamos perseverar em buscar o Senhor, porque hoje nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos sendo preparados para trazer o Senhor de volta. E aqui também em Efésios, né? O irmão compartilhou. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, é isso que o Senhor espera de nós, né? Essa é a perseverança da esperança. É ter um viver de batalha, um viver de guerra. Por um lado, nós amamos o Senhor, nós desfrutamos o Senhor, mas, por outro lado, nós sabemos que nós estamos em guerra e que o Senhor Jesus está voltando. E que o nosso coração precisa ser um coração de perseverança, né? Tem muita coisa para compartilhar, mas não vai dar tempo. Mas, irmãos, Jesus é o Senhor. E nessa manhã eu fui muito encorajada, né, por essa palavra. O labor de amor, a perseverança da esperança, é isso que vai nos levar para o reino. E nós não vamos reinar sozinhos, né? Porque nós estamos numa batalha espiritual. É um intercedendo pelo outro, é um orando pelo outro. E o nosso evangelho
é o nosso testemunho. E Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Aleluia. Eu também toquei nesse... graças a Deus pelo falar de hoje, pelo falar do irmão Davi, pelo falar do irmão Carlos. Foi realmente muito encorajador, muito incentivador. Veio realmente nos lavar. A palavra de hoje, irmãos, realmente ela veio nos encorajar. E esse versículo, desfrutei muito dos versículos do Davi e do versículo também de Carlos, mas eu queria também, dentro desse sentimento ainda, em Números capítulo 13, versículo 30, né, que Caleb fez o povo, fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, vamos. Nesse tempo aqui, irmãos, estava se referindo à boa terra de Canaã, que era uma terra física. Para eles, possuía a boa terra de Canaã naquele tempo. Mas para nós hoje, se aplica para a gente possuir agora uma terra espiritual. Para a gente nos desfrutar agora das coisas espirituais. Para a gente desfrutar do Senhor, porque Ele dá esse incentivo. Esse versículo que foi lido, ei, subamos, é um incentivo, irmãos, que o Senhor está dando para nós hoje, para nos encorajar a desfrutar, nos encorajar a possuir, nos encorajar a avançar, nos encorajar a nos renovar. Nós temos que possuir. O que é que nós temos que possuir hoje? Nós temos que possuir, irmãos, as coisas espirituais, a esperança, o amor, a fé. Amém. Que a vida da igreja tem nos proporcionado. Então, esse encorajamento hoje, irmãos, ele está se espalhando. E nós sabemos que a nossa vida hoje é uma vida de luta. Como Paulo fala, temores por fora, luta por dentro, temores por fora. Então, quer dizer, hoje a nossa vida é uma vida de batalha. É uma vida, irmão, de possuir. É uma vida de crescimento. Hoje, aquilo também que o Davi compartilhou, muito rico, irmão, muito encorajador, do Tecnões e do Ruióis. Quer dizer, é a criança e o adulto. Nós estamos na vida da igreja hoje, irmãos, entramos como criança. Nós entramos como criança na vida da igreja. Nada a gente sabia. Não sabia o que era invocar, não sabia o que era negar a vida da alma. Eu já negava a vida da alma sem saber. Sem saber negar a vida da alma. Quando eu entrei na vida da igreja, eu falei assim, então quer dizer que isso é negar a vida da alma? Eu já negava sem saber. Mas a vida da igreja, ela abre a nossa visão. E a gente vai aprendendo. Como uma criança, isso que o Davi aplicou, como uma criança, vai aprendendo desde pequeno. Quando chega adulto, ele esquece as coisas de criança. Ele esquece as coisas de menino. Porque agora ele é o quê? É um adulto. E nós estamos nesse lugar chamado vida da igreja. Que quando a gente entrou era o quê? Era criança. Agora nós somos o quê? Adultos. Mas alguns ainda ficam, irmãos. Tem um corpo de adulto, mas cabeça de criança. Infelizmente, não conseguiram possuir. Eles não conseguiram possuir. Então, mas graças a Deus que a vida da igreja nos dá oportunidade, nos dá encorajamento para a gente possuir essa terra. Para quê? Para a gente ser adulto. Pessoas realmente com força e vigor. O encorajamento para poder possuir a terra. É isso que o Senhor está esperando, irmãos, de cada um de nós. Sair desse estágio de criança e avançar para esse status de adulto, para essa maturidade, para esse aperfeiçoamento, né? Uma pessoa que já tem experiência. Uma criança não tem experiência de nada. Não tem experiência de nada. Mas um adulto já tem experiência, irmãos. Já alguém já é maduro, alguém já é experimentado. Então, eu desfrutei muito hoje do falar do irmão Carlos e do irmão Davi, para a gente prosseguir e avançar. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor, meus irmãos. Reunião maravilhosa, né? Quem desfrutou a reunião aí, diz um amém aí, ó. Amém. E foi mesmo rica, né, meus irmãos?